Isaías, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vamos ver se esse texto tem a ver com o Natal. Título da mensagem: um convite pendente, advento número 1. Quem não sabe o que é advento, o que significa advento, repita assim comigo: advento significa chegada. Agora você sabe por que se chama adventistas. Entendeu? Advento vem da palavra latim adventus, que significa chegada. Então a gente vai fazer o advento 1, primeiro advento, um convite pendente, tá? Isaías capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vocês acharam? Diz assim: esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Jerusalém, de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas armas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Aí você me pergunta assim: pastor, o que tem a ver esse texto com o Natal? O que tem a ver esse texto com o Natal? Querido, tem tudo a ver com o Natal. Por quê? Como ele disse, Natal é advento. Advento significa o quê? Chegada. Então você viu que a visão que Isaías teve? A visão que Isaías teve foi assim, foi fantástica. Eu tento imaginar que ele deve ter ficado totalmente atordoado com o que ele viu. Ele deve ter ficado atordoado. Só que aí você pensa assim comigo: como podemos crer que tão grandes maravilhas podem acontecer em um mundo tão perverso? Se você parar para analisar o que eu acabei de falar para você, que as armas vão se tornar instrumentos de agricultura, o que quer dizer aqui? Isaías ele estava relatando com o que ele via de acordo com a época dele, óbvio, ok? Então as espadas iam virar arados e as suas lanças podadeiras, que as nações não treinariam mais para a guerra. Tu consegue imaginar isso? Eu quando li esse texto, eu comecei a imaginar o quê? Assim, ó, ia acabar o alistamento militar. Você não para pensar nisso? Ia acabar o alistamento militar, por quê? Não ia haver mais guerra. Se não há mais guerra, não tem mais o porquê treinar pessoas para a guerra. Aí você olha para o mundo que nós vivemos, há a possibilidade disso acontecer? Não dá, cara. Você olha para o mundo que nós vivemos, não há condição alguma disso acontecer. Mas aí que está o mais interessante: Isaías teve uma visão do futuro, além de nós. E como nós, ele também deve ter pensado: como isso pode acontecer? Você e eu concordamos, nesse início de palavra, de mensagem, que é impossível as nações pararem de guerrear. Mas você crê que a visão que Isaías teve foi Deus que deu? Sim ou não? Então você há de concordar comigo que ela vai se cumprir. Mas para ela se cumprir, algo precisava acontecer antes. O advento, a chegada. Aí a pergunta é: de quê? Ou a chegada de quem? Para isso acontecer, querido, para isso acontecer, é igual a gente vê assim, quem já pegou aquelas revistinhas que você vê assim, ó, a coisa já pegou.
Some já pegou essas revistinhas. Aquelas revistinhas assim, ó, que a gente tinha nas igrejas assim, ó, uma certa igreja aí. Você abria a revistinha e tinha crianças abraçadas com um leão. Assim, ó. Sabe o que eu tô falando? Aí você vê assim, abraçado com um leopardo. Você vê um animal predador abraçado com a sua presa. Como é que é? Os TJs entregavam isso daí tudo aí, ó. Os TJs entregavam isso aí tudo. Aí você começa a imaginar, ei, há a possibilidade disso acontecer? Há a possibilidade disso acontecer? Com olhos naturais não há possibilidade alguma. Só que os nossos olhos não podem ser... nossos olhos não podemos ver simplesmente com olhos naturais. Nós precisamos ver com olhos espirituais. E esses olhos espirituais precisam estar apontados para o advento. E eu te pergunto, quem é o advento? Quem precisava vir para essa palavra se cumprir? Quem? Jesus. Sabe por que nós temos certeza que essa palavra vai se cumprir um dia? Porque Jesus veio. Porque o nosso Jesus veio. E eu quero conversar um pouco mais com vocês nessa noite sobre isso. Ei! Toda restauração é feita por um restaurador. Você concorda comigo? Toda restauração. Se você vai olhar assim, ó, precisa fazer a restauração de um quadro, de uma pintura, eles vão chamar quem? Um restaurador de obras, de artes. É assim ou não é? Eles não vão chegar e vão pegar qualquer pessoa para chegar lá. Não, é só você dar umas pinceladas ali e resolve. É só para retocar. Por isso que eu acho uma coisa muito interessante. Olha aqui, ó. Há uma diferença muito grande entre reforma e restauração. Sabe? Porque assim, ó, eu acredito nos reformadores. Eu acredito. Mas eu creio que nesse tempo nós precisamos nos tornar restauradores. Amém ou não amém? Estão comigo aqui? Fica comigo, querido. Fica comigo. Ei! Nós precisamos nos tornar restauradores. Então, para haver restauração, precisamos de um restaurador. Para ter salvação, é preciso ter um Salvador. Não há salvação se não houver um Salvador. Então, para essa palavra de Isaías se cumprir, precisava ter um Salvador. Precisava ter um restaurador, porque a palavra que nós lemos em Isaías diz que, ó, do monte de Sião, em Jerusalém, vai vir as diretrizes de tudo. Ele vai acabar com os conflitos entre as nações. Sabe o que é isso? É um governante. O nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. E falando um pouquinho sobre futuro, tá? Falando um pouquinho sobre Revelações e Apocalipse, uma polêmica que teve na internet, tá? Aquela figurazinha da ONU não tem nada a ver com a besta, tá? Do Apocalipse. Tá bom? Aquilo não tem nada a ver. Bom, aquilo não tem nada a ver com a besta do Apocalipse. Tá? Criaram uma imagem. Eu não estou dizendo que as coisas não estão se encaminhando para isso. Não é isso. Tá, querido? Mas não é aquela imagem ali. Aquilo ali de fato é da cultura mexicana há muito tempo. Aquilo ali já é da cultura mexicana há muito tempo. Então, não tem nada a ver com a besta ali do Apocalipse. Tá bom? Se você tiver dúvidas maiores sobre isso, arrasta para cima, quer dizer, chama lá no WhatsApp, que eu troco uma ideia com você e te mostro que não tem nada a ver. Amém ou não amém? Fechei o parênteses. Vamos voltar aqui. Ei, toda restauração precisa de um. Para haver salvação precisa de um Salvador. Guarde bem isso. Quem está sempre preparado nunca é pego de surpresa. Repita assim comigo. Quem está sempre preparado nunca é pego de surpresa. Mais uma vez, quem está sempre preparado nunca é pego de surpresa. Ei,
as Escrituras sempre apontaram, sempre deram sinais de um restaurador, Messias, um Salvador, Jesus Cristo. Ei, de Gênesis a Apocalipse fala sobre Jesus. De Gênesis até Malaquias, vem sombras de Jesus. Tem vários nomes para ele: Filho do Homem, Messias, Salvador, Emanuel, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Tudo apontava para Jesus. E a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Mas o Senhor Jesus escolheu obedecer ao Pai. Vamos continuar aqui. Vocês estão pegando aqui comigo? Sim ou não? Amém. Só está pegando aqui. As Escrituras sempre apontaram, sempre deram sinais de um restaurador, Messias e Salvador. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, logo no começo, já diz assim, ó: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante, você olha assim, uau, ele feriu a cabeça. Bah. Só que a serpente também teve um papel. O Senhor liberou que a serpente também tinha um papel, que era o quê? Morder o calcanhar. Era o quê? Pensar que tinha levado Jesus. Pensar que tinha levado Jesus. Porque ao terceiro dia ele... Sabe o que é pisar na cabeça da serpente? Na serpente aqui? É ser um homem incorruptível. É não ter pecado. Por isso que só ele tem autoridade de pisar na cabeça da serpente. Nós temos autoridade através do nome dele. Pegou isso? Você tem autoridade? Digo, eu tenho autoridade. Através do nome de Jesus. Agora, ele não. Perfeito. Homem incorruptível. Com autoridade pisou na cabeça da serpente. E a serpente foi lá e mordeu o seu calcanhar. Então, desde a antiguidade, se aponta para um Salvador, se aponta para Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite? Para a paz que é anunciada no livro de Isaías, que é além de nós, nem aconteceu ainda, é além de nós. Para ela acontecer, precisou vir um Cristo. Pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. É que eu não quero adiantar, eu quero seguir, tá tão bonitinho que eu escrevi aqui. Eu quero seguir aqui, ó. Presta atenção comigo. Não podemos deixar o advento passar despercebido. Não podemos deixar o Natal passar despercebido. Diga assim, não podemos deixar o Natal passar despercebido. Olha aqui, repita assim comigo. Só houve cruz. Essa aqui o Senhor falou comigo hoje, cara, assim, ó. Repita assim comigo. Só houve cruz porque antes teve nascimento. Na Páscoa a gente salta, a gente glorifica. É óbvio e temos que fazer isso. Quando nós ceiamos, nós lembramos da morte e da ressurreição. Só que só houve cruz porque antes houve nascimento. Só houve cruz porque antes ele decidiu nascer. E o que nós temos feito com o dia do nascimento? Pastor, Jesus não nasceu em dezembro. Claro, querido, eu sei muito bem, não foi 25, nem foi em dezembro. Provavelmente em setembro. Provavelmente ali, aproximadamente em setembro. Não haveria condição dele nascer em dezembro. Só que aí eu te digo uma coisa. O mundo todo comemora nesse dia. Quer ver um fato bem interessante de história? Um fato da história a gente pensa porque é a causa do gorrinho vermelho e do Jingle Bell do Papai Noel. Na Guerra das Trincheiras, que foi a Primeira Guerra Mundial, aconteceu um fato fantástico na véspera de Natal. O que era a Guerra das Trincheiras? Foi uma guerra muito violenta na Primeira Guerra Mundial, que era o quê? Trincheira, todo mundo sabe o que é trincheira? Buraco no chão, tá?
Eles botam aqui e vai atirando. Então tenta imaginar, de um lado aqui era um exército, do outro lado era outro exército. Aqui onde vocês estão, se chamava terra de ninguém. Por isso que a gente fala assim, e aquele lugar ali é terra de ninguém. Entendeu? Veio daí, tá? Então de um lado tinha um exército, do outro tinha outro exército. E aqui era terra de ninguém. Por quê? Quando alguém tentava avançar, o couro comia, os caras iam morrendo aqui, né? Terra de ninguém. Quando chegou no Natal, na véspera de Natal, um tenente, eles pararam de atirar de um lado do outro. Um tenente de um lado levantou e outro tenente levantou do outro lado. E eles foram andando para a terra de ninguém, pararam um de frente para o outro, estenderam as mãos, apertaram as mãos e falaram assim, ó, vamos comemorar o Natal? Você sabia disso? Isso é fato, é história. História. Pastor também é cultura. Isso aqui é History, National Geographic, Netflix, Brasil Paralelo. Aqui, ó, você pega aqui, ó, eles apertaram as mãos. Sabe o que eles fizeram? Não foi só um aperto de mão. Eles trocaram presentes. Que isso, pastor? Trocaram presentes. Eles tinham presente? Sim. Um tirou um gorro e deu para o outro. O outro pegou um maço de cigarro e deu para o outro. Eles começaram a trocar presentes. E não foi só isso. Sabe o que eles fizeram? Comeram juntos. E ainda fizeram, sabe o quê? Jogaram futebol na terra de ninguém. Jogaram bola, cara. Jogaram bola. E isso foi o maior ato de compaixão na Páscoa, em toda a história. De Natal, obrigado. Falei Páscoa? De Natal, obrigado. Natal. Quando os generais comandantes de cada exército soube, os caras piraram. Aí no dia seguinte, dia 26, o pau começou a comer de novo. O Natal passou. Mas sabe por que o Natal passa muito rápido para algumas pessoas? Porque Natal para algumas pessoas é só troca de presentes. E o que eu quero gerar no teu coração nessa noite e nesses dias é fazer você compreender que Natal não se resume a presentes. Natal se resume à chegada do Salvador. Só houve um homem pregado numa cruz porque antes um Deus decidiu nascer nesse corpo corruptível. Você acha que Natal não é importante? Não me importa se vai ser 25 de dezembro ou 25 de julho que vai comemorar. Se está comemorando 25 de dezembro, eu vou comemorar 25 de dezembro. Porque nunca foi sobre o Papai Noel. Tadinho do Nicolau. Nunca foi sobre o Nicolau. Nunca foi sobre ele. Qualquer dia desse a gente conta a história de Nicolau. Vocês sabem a história de Nicolau? É bacana, não vou contar hoje não. É bacana a história do cara. Ei! Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro no teu coração. Só houve cruz porque antes houve manjedoura. Só aconteceu cruz porque antes aconteceu manjedoura. E o quanto você tem valorizado esse dia? Vamos continuar aqui. De forma bem rápida e sucinta. Ei, a obediência de Cristo ao Pai não começou na via dolorosa. Começou na eternidade, quando ele se despiu de sua glória e veio como servo. Vou repetir isso aqui. A obediência de Cristo ao Pai não começou na via dolorosa. Começou na eternidade, quando ele se despiu de sua glória e veio como servo. Que isso, pastor? Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só há um judeu de 33 anos sentado à destra do Pai, porque antes teve um bebê no colo de mamãe. Nós precisamos valorizar o nascimento também. Nós precisamos celebrar o nascimento. Nós precisamos saltar de alegria pelo nascimento. Quando você olha para Filipenses, Paulo falando ao povo de Filipenses, de Filipe, você olha ele falando aí, você tem que entender que para mim, no meu ponto de vista, a maior vergonha de Cristo nunca foi a cruz. Para mim, a maior vergonha de Cristo foi se tornar homem. Essa foi a maior vergonha. Um dia ele decidiu
vir, se reduzir a homem, aqui ó, nessa natureza aqui ó, é que a gente não consegue imaginar um Deus dentro de um corpo de um homem. A gente não consegue imaginar. Eu quero, no Basileia, para frente, falar sobre cristologia e falar muito sobre Jesus e chegar na parte que Jesus, mesmo vindo aqui, ele era onisciente, onipotente, onipresente. Ele só manifestava aquilo, ele só não manifestava em sua totalidade, mas ele era. E eu tento imaginar, quer ver uma prova disso? Rapidamente aqui, uma prova disso aqui. Você lembra quando ele troca uma ideia com Natanael e fala assim, eu te vi debaixo da árvore, assim, assado. Já viu esse texto? Sabe que idade Natanael tinha ali quando Jesus fala isso? Natanael tinha mais ou menos a idade de Jesus. Mas sabe qual a idade que ele tinha quando Jesus o viu embaixo da árvore? Natanael tinha cerca de 2 anos. Se eles eram próximos na idade, Jesus tinha a mesma idade. E sabe por que ele veio debaixo de uma árvore? Porque José e Maria estavam levando Jesus, tirando Jesus daquela parte quando Herodes começa a querer matar as crianças de 2 anos para baixo, e o anjo fala assim, ó, mete o pé, sai correndo, desce para o Egito. Foi nesse momento, quando você estuda o livro de História dos Hebreus, de Flávio Josefo, ele vem explicando. Isso aí é a onisciência. E Natanael fica desesperado. Que Natanael diz assim, eu só tinha 2 anos. Que loucura é essa? Aí você tenta imaginar Maria com Jesus no colo assim, ó, igual a Bianca tá com a menina. E Jesus, chuchu nada, eu sou teu Deus, segura tua onda aí. Não, ele viveu todos os processos. Ele viveu todos os processos. Quando ele estava dando uma aulinha particular para os caras lá na sinagoga, e José e Maria, você tá doido, meu irmão? Como é que tu some assim? A gente já andou um monte. E Jesus vai lá e olha assim, mas eu estou aqui na casa do meu pai. Aí a pergunta que não quer calar, o que Jesus fez dos 12 aos 30? Que na Bíblia não há relato nenhum. Vou falar outro dia para ver se vocês vêm no culto. Vocês virem aí no outro domingo. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Ei, só há um judeu de 33 anos sentado à destra do pai, porque antes tinha um bebê no colo de uma mãe. O Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Ei, se você não precisa de um Salvador, então você não precisa de Natal. Porque o Natal fala sobre a chegada do Salvador. O que eu quero aqui? Que você valorize esse dia. Não é o Jingle Bell, querido. Eu não quero que você valorize o Papai Noel. Ensina o teu filho direitinho. Não existe coelho, não existe Papai Noel, não. Existe um Salvador. Nicolau não morreu por nós. Ai, pastor, mas é a magia do Natal. Não, eu quero falar sobre um Natal espiritual. E sabe qual é o problema disso aí? Ó? Quando você ensina o teu filho desde o início, uma vez a gente era de outra congregação. E era época de Páscoa. E um gurizinho da idade ali do Azaf chegou, ele era menor, e falou assim, minha mãe disse que o coelho já está trazendo chocolate. Pá, o Azaf já veio no meio. Não existe coelho, quem compra os chocolates é seu pai. Nossa, o guri saiu decepcionado, chorando. Mãe, o Azaf falou, e piriri pararó, que não existe. E ela tentando contornar, e eu na minha cabeça, porque ela não ensina a verdade? Coelho nem salário ganha para comprar chocolate, meu. Sai daqui, ó. Pastor, mas é para viver a magia. Viva a espiritualidade do reino e para de viver a magia do mundo. Teu filho não vai morrer, vai ficar decepcionado, não. Não vai. Nunca virei para o Azaf e para a Débora e falei que eles vinham da cegonha. Só falei para eles que um dia a gente teria uma conversa. Eu vim da cegonha. Não veio muito bem, não. Mas um dia conversaremos sobre esse assunto. Não veio sim. Ele veio, você veio da cegonhinha. Aí o guri fica olhando pro céu o tempo inteiro. Nunca viu uma cegonha passando com uma criança amarrada. Coitado dele.
O Natal não existe para trocarmos presentes, mas para nos lembrar que o Messias veio, cumpriu o plano do Pai e continuará a cumprir. Vou repetir isso aqui. O Natal não existe para trocarmos presentes, mas para nos lembrar que o Messias veio, cumpriu o plano do Pai e continuará a cumprir. O que eu quero dizer para você? Não há problema de presentear as pessoas queridas, amigos e familiares. Não há problema nenhum. Nossa falha está em não presentear essas mesmas pessoas com a verdade do Natal que se chama Jesus Cristo. Entenderam isso aqui? Vou repetir mais uma vez. Não há problema nenhum de presentear as pessoas queridas, os amigos, os familiares. Nossa falha está em não presentear essas mesmas pessoas com a verdade do Natal, Jesus Cristo. É responsabilidade sua, homem, sentar com seus filhos e falar a verdade do Natal. Pastor, eu não tenho teologia. Quem disse que é sobre teologia? Quem disse? Teu filho chegar e perguntar assim, pai, como é que é uma manjedoura? Aí você pega assim, ó, você olha para a tua oficina e você vê o que tem. Pai, isso aqui parece uma manjedoura. Era mais ou menos isso daqui, ó. E você trocar uma ideia com ele. Já parou pra pensar nisso? Olha que coisa bacana. Você entrava, vou dar um exemplo, quando eu estava escrevendo isso, eu estava lembrando de ti. Eu estava escrevendo isso, digitando, eu estava lembrando de você. Eu comecei a tentar imaginar, tenta imaginar o Laércio dentro de um carro na oficina. Eu imaginei isso quando eu estava escrevendo assim, irmão. O Laércio dentro de um carro, pastor Elise, assim, com os dois guris dele. Ó, foi mais ou menos assim, ó. José e Maria, eu sou José, tua mãe é Maria. José e Maria estavam em direção ao Egito porque o bicho estava pegando, então tinha que acelerar. Eles tinham que acelerar porque o Herodes estava querendo matar, que era os alemão. Queria matar lá os caras, queria matar Jesus. Então, ó, tinha que acelerar. Bota uma coisa na sua cabeça, diga assim, eu tenho criatividade. O Senhor depositou isso em você. Porque se você é imagem e semelhança de Deus, você tem esse poder criativo dentro de você. Deus, Ele criou todas as coisas que nós vemos e não vemos. E você acha que Ele não depositou essa porção? Se a eternidade, como dizem Eclesiastes, está dentro de ti, você tem uma porção de criatividade. Só que a gente tem tanta criatividade para porcaria. Ou nós temos um talento para piadinha suja. Mas a gente não consegue sentar um minuto para de algum jeito, querido. Sabe uma vez, ó, sabe o que eu fiz? Sabe como eu iniciei a leitura da Bíblia para o Noazaf? Tá? Olha só, dicas para os pais de bebês. Para o seu filho e para aqueles que virão ainda. Aqui, tem um monte de filho ainda para vir. Você só depois casar, mas vai vir também um monte. Um monte. Olha só como é que eu iniciei a leitura bíblica com meus guri. Existe nas livrarias, internet aí, a Bíblia para banho, que ela é fofinha assim, e é para o bebê ficar no banho, ali na banheirinha, apertando aquilo ali, já na idade da Milena, do Azaf, do Judá ali, e é bem bacaninha, e aquilo ali é para o quê? Para ele morder, para ele ter o contato, é o primeiro contato, e com aquilo ali você começar a mostrar para ele. Aí eu fui comprando outros livrinhos, aí eu queria que o Azaf tivesse contato com a Bíblia, só que ele ainda era muito preso a imagens. Hoje não, tá? Um guri, ele tem 12, com 11 anos ele leu a Bíblia inteira em 142 dias, junto com a Isa e junto com a tu também leu, né? No mesmo, né? Bianca, né? Foi na mesma, como é que fala o nome? Desafio. Foi você, o Azaf e a Isa, né? 142 dias, a Bíblia inteira. Mas sabe como eu iniciei ele? Eu comprei a Bíblia do Minecraft. Sabia que tem a Bíblia do Minecraft? Sabia não? Bíblia do Minecraft. É muito maneiro. Quando você abre em Gênesis ali, e Deus criou um homem, tem um boneco do Minecraft com uma chave de boca na mão. Eu acho muito triste. Sabe o que é isso aí? Poder criativo de comunicar. Não, foi com uma chave de boca. Para ele, no início, foi uma chave de boca. Agora ele sabe que não foi. Mas foi introduzido desse jeito. Só que não, a gente liga a TV e quer que nossos filhos sejam educados pela TV. E ainda bota Globo. E tantos outros. Gasta o teu dinheiro investindo na vida do seu filho. Pensa num cara que gosta de fazer isso, sou eu.
E se a pastora não me controlar, eu compro direto. E comprei vários. Vários mangás. Vários mangás. Sabe como? Sabe o que é mangá? Mangá é um desenho, um estilo de desenho japonês. Tá? Um estilo de desenho japonês. E eu comprei um monte de mangá. Tinha um mangá lá, que era o mangá Messias. Tá? Mangá Messias. Que tinha uma parte contando a história dos gadarenos. Do endemoniado de Gadara. Mas você tinha que ver a cara do gadareno. Mas coisa mais horrível. Eu falei, se eu olhar, eu vou sonhar de noite com aquilo. Pensa um troço apavorante. Mas é muito tri. Eu introduzi ele com isso. Agora você, pai, você, mãe, pega o seu filho, senta com ele, conta a história. Pega o devocional que eu estou colocando, ouve e tenta comunicar para ele de alguma forma, de algum jeito. Pega um papel, desenha com ele. Faz alguma coisa, mas não deixa ele criar expectativas só no presente que ele vai ganhar. Você pode presentear, eu vou presentear os meus filhos, não tem problema nenhum. O problema é a nossa negligência em não comunicar a verdade para eles. Comunique a verdade. Você que é... Como é que fala? Dindo, né? Padrinho, é padrinho, né? Padrinho e madrinha. Comunique a verdade, porque padrinho significa pequenos pais. Tá? Pequenos pais. Então você tem esse dever de primeiro comunicar ao pai para não passar na frente dele. Falar assim, olha só, quero presentear ele assim, quero trocar umas ideias com ele assim, assim, assado. Ah, eu não permito porque eu quero que ele pense no Papai Noel. Você vai e fala para ele, você está fazendo errado. Ah, mas assim a pessoa não vai deixar mais eu ver ele, eu vou perder. Vocês já sabem como é que eu me posiciono com isso. O que você tem feito para mostrar o Natal para o seu filho? Ou você só leva ele na praça para tirar foto do lado do Papai Noel? A gente leva os nossos filhos para o shopping para sentar no colo de um Papai Noel, de um cara que a gente nunca viu, não sabe nem quem ele é. Mas a gente não coloca no nosso colo para ensinar as verdades de Cristo e do Natal. E aí? O que você tem feito? O que você tem feito? Faça algo. Faça algo. Assuma a sua responsabilidade e faça algo. Jesus, ele assumiu a sua responsabilidade quando o Pai falou assim, desde a fundação do mundo, vai ter que ir lá resolver isso tudo aí, ó. Deixa para mim, Pai. Na hora que o Senhor mandar, eu vou. É agora. Pá. E foi nesse momento aqui, ó. Jesus cumpriu tudo. Mais uma vez, o Natal não existe para trocarmos presentes, mas para nos lembrar que o Messias veio, cumpriu o plano do Pai e continuará a cumprir. Olha aqui, primeiro, cumpriu, passado. Lucas capítulo 2, verso 11 diz assim: hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, você concorda comigo? Sim ou não? Há mais de 2000 anos atrás, sim ou não? Não se cumpriu? O nosso Salvador veio, ele cumpriu o que o Pai disse, e ele vai cumprir, ele cumprirá o que o Pai disse também. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 21, diz assim, ó, pega essa: vi um céu aberto e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e coma a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, e de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia sinais
em seu nome. Fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Posso dizer uma coisa para você? Agora o bicho vai pegar. Eu quero que você ensine para os seus filhos. Sente com a sua esposa. Converse com ela. Ensine para as pessoas que estão à sua volta que ele veio como um menino. Ele cumpriu isso que o pai disse. Mas ele vai voltar como um leão. E vai quebrar tudo. Como eu sempre digo, ele nunca foi e nunca será politicamente correto. Ele chamou as aves dos céus para fazer um banquete. E o banquete era a carne da defuntada toda. Todo mundo morto. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Ei, se cumpriu o nascimento dele, e o texto aqui que eu acabei de ler para você, e baixou um temor em você, vai se cumprir também. Porque se o Senhor disse, vai se cumprir. Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E Jesus vai cumprir tudo que o Pai disse. O que eu disse no início, aqueles que estão sempre preparados não são pegos de surpresa. Se você está preparando seus filhos, eles não serão pegos de surpresa. Se você está preparando a sua esposa, o seu esposo, se você está se preparando, você não será pego de surpresa. Só existe cruz, porque antes houve manjedoura. Celebre o nascimento. Sente com a sua família. Coma lá o peru, coma lá o tender, seja lá o que é isso, que eu nunca soube o que é um tender. Come o tender. Qual é outro bicho lá que se come lá no Natal? Chester, seja lá o que é isso. Eu nunca vi um Chester vivo, eu só vejo ele morto e no Natal. Quem já viu um Chester vivo aí, ó? Quem já viu um tender vivo? Sabe o que é tender? É uma bolinha assim de carne que eu não sei que raio é aquilo. É tender o nome? Não é tender, Reinaldo? É tender. Tender. T-E-N-D-E-R. Tender. É uma carninha assim, ó. Você fatia assim, ela bem fininha assim. No pão é uma delícia, mas eu não quero nem saber que bicho é aquele. Você pode fazer isso tudo. Faça o galeto, faça a picanha. Faça, querido. Mas antes de fazer isso, você já está sentando com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. E você está comunicando isso. Sabe por que eu estou fazendo um devocional por dia? Dá um trabalhão, querido. Você pensa que não dá? Eu já não sou locutor, querido. A voz já está toda chiada. Entendeu? Eu faço na esperança assim, ó. Tem homens e mulheres ouvindo e fazendo isso com o filho deles. A minha missão de ser pastor, eu estou cumprindo, querido. Você está cumprindo a sua missão de pai? Você está cumprindo a sua missão de marido, de esposa? A minha eu me esforço para cumprir. Eu me esforço. Tá ali, pega o devocional e conversa com seu filho. Fala para ele, igual eu falei hoje. Fala para ele que o Senhor escreveu toda a nossa história. E nela está dizendo que a gente vai se machucar no joelho. Você tem que contar de uma forma que ele entenda. Você não vai virar para ele e falar assim, ó, vai dar ruim no futuro. Não, vira para ele e fala assim, ó, a gente vai arranhar o joelho, a gente vai cair de bicicleta, coisas ruins vão acontecer, mas a certeza que nós temos é que Jesus nos ama, veio a esse mundo para nos salvar, a mim e a você, filho. Tá vendo como é que é fácil? Sim ou não? Vamos fazer sim ou não? Tapar o olho para ver se você vai dizer ou não vai. Faça isso. Por que dá tanto trabalho fazer isso? Se passamos 2 horas na frente de uma TV vendo um filme, eu vejo filme. Por que temos tanta dificuldade de fazer isso? Por que não fazemos isso? Ei! Não há. Presta atenção aqui, ó. E eu termino. A expectativa do nosso coração moverá a expectativa do coração dos seus filhos. Diga assim comigo você, ó. A minha expectativa moverá
a expectativa do coração dos meus filhos, da minha esposa. Se você é esposo, diga da minha esposa. Se você é esposa, diga do meu esposo. Se você tem filho, diga dos filhos. Ei, qual é a motivação do teu coração? Do que o teu coração está cheio de motivação, é isso que você está depositando no coração dos seus filhos. É isso que você deposita no coração da tua esposa. É isso que você deposita no coração do teu esposo. É isso que você deposita no coração da tua família. E nesse Natal, nesse mês de dezembro, eu quero que o teu coração esteja cheio, transbordando de expectativa sobre a chegada do Rei, que veio como menino, mas voltará. Veio como um cordeiro, mas voltará como um... Eu li para vocês Apocalipse. O pau vai comer Geazi. E eu vou estar lá do lado dele, ó. Não é reis e sacerdotes? Vou estar lá do lado dele. Vamos lá, Jesus. Meu Deus, Jesus. Mas eu não sabia que ia ser tão brabo assim. Eu não ia saber que era tanto sangue. A expectativa do seu coração está apontado para quem? A expectativa do teu coração está apontado para quem? A expectativa do teu coração só está apontado para o dia de amanhã? A expectativa do seu coração está apontado só para aquele negócio que você está esperando fechar? Aquele acordo, aquele contrato, aquela promoção? A expectativa do teu coração só está por sexta-feira comer as pizzas? A expectativa do teu coração só está no galeto de Natal? A expectativa do teu coração só está no que meu marido vai comprar de presente para mim? O que é minha esposa? Ai, a expectativa do coração dos teus filhos, será que só está assim, ó? O que meu pai vai me dar? Ou para o teu filho, você está ensinando para ele que o presente não é nada comparado ao que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, entregou, que é o seu Filho. Romanos capítulo 13, do verso 11 ao 14, diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Repita assim comigo: o Natal fala de salvação. Fique em pé. Fique em pé comigo.